Tiago capítulo 1, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante, se você já abriu aí. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia, estarmos aqui. Obrigado por esse privilégio. E eu peço que mais essa noite o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo, fala conosco. Usa a minha vida como profeta do Senhor e prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra para receber a Tua palavra. Que nenhum deles venha ser roubado agora, Pai. Que a Tua palavra seja eficaz no coração de cada um e produza frutos para a glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, a partir do verso 19. Diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém, queridos? Com base nesse texto, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, que fala sobre mudança de vida. Fala sobre mudança de vida. Essa mensagem, querido, é para você que deseja experimentar a mudança na sua vida. Você que está almejando mudanças, né, mas às vezes ainda não conseguiu realizar, ou você que está se sentindo sem forças para promover essa mudança na sua vida. Essa mensagem é para você, sobre mudança de vida. Dentro disso, queridos, a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre o desejo de ver mudanças. O desejo de ver mudanças. Para que ocorra, queridos, mudança nas nossas vidas, para que a mudança ocorra, a mudança que a gente precisa, a mudança que a gente está desejando, a mudança que faz tempo que eu estou almejando, pastor, eu preciso mudar de vida. Eu não aguento mais viver dessa forma, eu não aguento mais viver dentro dessa situação, eu não aguento mais essa circunstância que eu estou vivendo, eu preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso de mudança, pastor. Então vamos lá, a primeira coisa, queridos, o desejo de ver mudanças. Para que ocorram mudanças, queridos, a primeira coisa que precisa acontecer, apesar de parecer óbvio, é um forte desejo de que a mudança aconteça. Para que aconteça mudança na minha vida, a primeira coisa que precisa acontecer é ter desejo de mudar. É ter desejo de que ocorra a mudança na minha vida. Amém? Essa é a primeira coisa. Infelizmente, queridos, eu não sei se vocês já se depararam com isso, mas tem pessoas que se acomodam a uma situação. E o ser humano é tão assim que às vezes tem pessoas que às vezes vivem numa situação de miséria, de desgraça, de alguma coisa, e tem pessoas que conseguem até se acomodar com aquilo. Se acomoda com aquilo, tá bom assim, eu acho que é assim mesmo, e vive daquele jeito, se acomoda. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira coisa para que ocorra mudança, você precisa desejar ardentemente, de todo o seu coração, você precisa querer a mudança na sua vida, porque tem pessoas, queridos, que não querem. Tem pessoas que não querem. Eu me lembro de um texto,
Lucas 19, do verso 1 ao verso 10, é aquele texto que vai falar sobre Zaqueu, acredito que a maioria conhece, ou se não todos, que fala sobre Zaqueu, que era chefe dos publicanos, né, cobrador de impostos. E eu me lembro que nesse texto, não vou ler aqui, só citar as principais passagens, o texto vai falar que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria, ele desejava ver quem era Jesus. Zaqueu, ele estava numa situação, diz que era um homem rico, chefe dos publicanos, mas o que me chama a atenção naquele texto é que Zaqueu queria, desejava ver quem era Jesus. E era um desejo, dá para entender pelo texto, que não era qualquer tipo de desejo. Ele desejava ardentemente ver Jesus, quem era Jesus. Por que a gente sabe disso? Porque quando ele quis ver, ele se deparou com barreiras. Barreiras que estavam impedindo ele de ver Jesus, mas aquelas barreiras não impediram ele. Diz que ele era de pequena estatura, a multidão atrapalhava, mas aquilo não foi uma barreira. Diz que ele correu, subiu numa figueira brava, um sicômoro, né? Porque ele queria ver quem era Jesus. E por causa disso, queridos, Jesus entrou na casa daquele homem, Jesus entrou na vida daquele homem, Jesus transformou. Acredito que vocês conhecem a história, né? Jesus fala para eles: aqui eu desço depressa, me convém ficar na sua casa hoje. Diz que ele desceu alegremente, rapidamente, recebeu Jesus na sua casa, e ele mesmo ali recebendo Jesus, apesar dos comentários negativos das pessoas de fora, ele mesmo falou para Jesus: o negócio é o seguinte, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Zaqueu teve um encontro com Jesus, mas primeiro começou com um desejo ardente: eu quero ver. Com certeza ele já tinha ouvido sobre Jesus, as maravilhas de Jesus, os feitos de Jesus, e ele desejava ardentemente ver Jesus, a ponto dele sair correndo, subir nesse sicômoro, e Jesus entrou na vida daquele homem, e houve mudança. Agora, se ele não tivesse desejo nenhum, Jesus passando por ali, aquele que transforma, que cura, que liberta, que pode mudar a nossa vida, mas ele, quem que está passando? Jesus, quero nem saber, quem que é, né? Deixa, eu já estou na minha vida aqui, eu vou querer ver Jesus para quê? Faz diferença nenhuma na minha vida, mas ele quis ver. E eu quero dizer para você que quer ver mudança na sua vida, queridos, a primeira coisa que você precisa ter é um desejo ardente no seu coração, um forte desejo no seu coração: eu quero mudança, eu almejo mudança, eu não aceito ficar da forma que eu estou, eu quero ver mudança na minha vida. Amém? Pode parecer bobeira, mas não é. Eu vou até falar de um breve testemunho aqui, que isso até mexeu comigo. Às vezes a gente olha para pessoas que estão sofrendo ou passando alguma situação, e às vezes a gente olha e fica com dó, fica com pena, quer ajudar de alguma forma, mas às vezes tem pessoas que não querem ser ajudadas. Tem pessoas que não querem mudar, Claudinei. Eu me lembro, eu acho que já contei aqui, eu fazendo um evangelismo no centro de São Paulo, quando eu estudava no seminário, e saí com um grupo para fazer evangelismo, e nós estávamos evangelizando ali, moradores de rua. E aí nós paramos num lugar ali, bem no centro, e tinha alguns moradores, eu não me lembro bem o lugar, mas estavam debaixo de não sei se era bem perto da ponte ali, debaixo de um lugar que os protegia, né? Estavam ali com coberta, tudo, era época de frio, com coberta. Chegamos lá, nós estávamos fazendo evangelismo, nós íamos com uma garrafa de chá, bolacha, tudo, para distribuir algo para comer, né? E falar sobre Jesus. E aí nós fomos conversando com alguns deles, e aí especificamente nós falamos com um deles, e nós oferecemos ajuda para ele. Você quer sair daqui? Se ele queria sair dali, que nós iríamos oferecer ajuda para ele sair da situação, condição de rua que ele estava. Eu não me lembro ao certo, para não mentir, queridos, eu passou a memória meio, eu não lembro ao certo o que ele falou, mas o que deu a entender, queridos, a forma que ele tratou e que ele falou, estava cômodo para ele. Ele não quis, nós oferecemos ajuda, se ele quisesse sair da rua, ele não quis. Para vocês terem uma ideia, nós demos a bolacha, demos o leite, estava frio, demos bolacha, eu acho que era leite quente, chá quente. Ele pegou assim, sabe, com tipo meio que um desprezo, pegou, colocou do lado, pode deixar aí, já passaram aqui.
Tudo indica que já tinha passado uma outra comunidade, outra igreja, que tinha passado distribuindo alimento naquela região. Então eles já tinham pegado, já tinham comido, aquilo que a gente deu para ele, ele tratou até meio com desprezo. E nós oferecemos ajuda para tirar ele da rua, e ele não quis. Porque, sabe por quê? Mais uma vez, eu não vou lembrar a conversa direito que nós tivemos com ele, mas tudo dava a entender, queridos, estava cômodo. Ele estava ali, as pessoas serviam eles com comida, é um ponto onde vira e mexe, pessoas passavam ali evangelizando, dando comida, enfim, as pessoas sempre fazendo isso. É uma situação que ele já estava cômodo. Tem comida, tem aqui do jeito dele ali, mas estava dormindo, tinha coberta, não tem dor de cabeça com nada, não preciso pagar aluguel, não preciso ter conta com nada, não me preocupo com nada, os outros vêm aqui e me servem. Por que eu estou dizendo isso para vocês, queridos? Tem pessoas que às vezes estão numa situação acomodadas e elas não querem mudar de vida. Por isso que eu estou dando essa ênfase. Se para a mudança ocorrer, você precisa querer. Porque, sabe por quê? E eu sei que você vai concordar comigo, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, se a gente não quiser, se nós não quisermos, nem Deus opera nas nossas vidas. Nem Deus faz. Porque Deus não é aquele que arromba e faz a força. Ele fala, nós vemos inúmeros textos, eu estou à porta e bato, se você ouvir e abrir, eu vou entrar. Agora, se você não der ouvidos, não abrir o seu coração, né? Venham a mim, está cansado, está sobrecarregado, está difícil, venha a mim, filho, eu vou te dar descanso, mas você precisa vir, você precisa querer, você precisa desejar, você precisa ardentemente, a ponto de nada e ninguém impedir você de buscar essa mudança, como nós ouvimos, né, eu me lembro da passagem do cego Bartimeu, lembra de Bartimeu também? Jesus da mesma forma, Jesus passando, uma multidão ali seguindo, e esse cego queria ver quem era Jesus, ou queria ver, eu acho que não, né? Mas eu acho que queria também, né? Ele era cego, mas queria também, queria um milagre. Mas esse cego, sabendo que Jesus passando por ali, viu todo o alvoroço, e falaram, é Jesus que está passando. E ele sabendo, mesmo sem enxergar, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E começa a gritar, e alguns tentando abafar a sua voz, mandando ele ficar quieto, mas aquilo não impediu, ele gritava ainda mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele incomodou, porque ele queria mudar de vida, ele queria um milagre na vida dele, ele queria, e as pessoas tentaram abafar, mas ele, nada impediu ele, eu quero a minha mudança, eu quero o meu milagre, e ele ficou clamando e buscando, até que chamou a atenção do mestre, e o mestre falou, traz ele aqui. O que é que você quer? Eu quero ver. Eu quero ver. Agora começou de um ardente desejo, eu quero ver, e está passando por aqui um homem que eu tenho ouvido falar que ele tem feito isso, então eu quero. E se ele tivesse parado? A hora que impediram ele, falou, ó, cala a boca, nem merecer, você não merece, você é pecador, às vezes você está assim porque seu pai, sua mãe pecou, isso é resultado de pecado, fica quieto. E se ele tivesse aceitado aquilo e ficado quietinho, é mesmo, né? Acho que eu não mereço, acho que não é para mim, não vou nem incomodar o mestre, mas não, ele clamou, ele bradou, e as pessoas tentando impedir, até que Jesus atentou para ele, e houve mudança. Então eu quero dizer para você, queridos, a primeira coisa, a gente precisa desejar. Se você não deseja mudança na sua vida, se você não deseja mudança no seu casamento, se você não deseja mudança na sua vida financeira, nos seus filhos, na sua vida profissional, se você se acomodou a uma situação e não busca mais por mudança, até o próprio Deus respeita, e é o que você vai ter. Agora, se você quer mudança, queridos, você precisa desejar ardentemente por isso. Amém, amados? Então a primeira coisa é, a gente precisa ter desejo de mudança. Segundo lugar, queridos, eu quero falar sobre a melhor e maior mudança que pode acontecer em nossas vidas. A gente sabe, né? A gente sabe que as nossas atitudes, palavras, decisões podem promover mudança nas nossas vidas. Mudanças que podem tanto nos beneficiar, quanto mudanças que podem nos prejudicar. Mais uma vez,
palavras, atitudes, decisões que nós tomamos, a gente sabe que isso influencia e pode mudar a nossa vida, tanto para o bem, quanto para o mal, amém? Porém, quando a gente olha para a Bíblia, queridos, o livro da vida, a gente vê que a melhor mudança que pode acontecer em nós, é quando Jesus entra na nossa vida. A principal, a melhor mudança, é quando Jesus entra. Então eu quero dizer para você que está aqui, apesar de eu estar conseguindo enxergar aqui toda a igreja, aqueles que já são há muito tempo da casa, os que ainda não são há muito tempo, e espero que fiquem na casa, né, mas também tem pessoas nos ouvindo pela internet, mas eu quero dizer para você, às vezes você tem há muito tempo tentado fazer mudanças na sua vida, e não tem conseguido. Você tem lutado para que ocorra mudança no seu casamento e não tem conseguido. Você tem lutado para mudar as suas finanças e não tem conseguido. Você tem lutado para mudar a vida dos seus filhos e não tem conseguido. Ou seja, eu sempre cito diversas áreas aqui, e as principais. Às vezes você tem feito coisas, tem se esforçado, eu tenho procurado ser melhor, eu fui procurar um psicólogo, fui procurar um psiquiatra, procurei amigo para desabafar, estou fazendo um curso para isso, estou fazendo um curso para o casamento, estou fazendo um curso de finanças, eu tenho procurado fazer algo, me mover para que a mudança que eu preciso e desejo ocorra. Parabéns, porque você está se movendo. Só que deixa eu dizer para você, a principal e melhor, a principal mudança que precisa ocorrer, é Jesus na sua vida. Porque tem pessoas que às vezes estão lutando, sinceras, com todas as forças, mas só tem um detalhe, ela não colocou Jesus na vida dela ainda. Jesus não é o seu dono, Jesus não é o seu Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui, para você que está nos ouvindo, querido, se você quer uma mudança de verdade, uma mudança que vai mudar plenamente a sua vida, você precisa deixar Jesus entrar na sua casa. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu houve uma mudança radical, mas por quê? Jesus entrou na vida de Zaqueu. Então não tem mudança significativa, mudança de verdade, se Jesus não for o Senhor da sua vida. A principal e melhor mudança que pode ocorrer na sua vida, é quando Jesus entra na sua vida, porque é Ele que vai ajudar você. Às vezes você está lutando aí, com todas as suas forças, mas você está lutando sozinho, do seu jeito, da sua maneira, né? Está tomando conselhos, está fazendo o que você pode, mas você está fazendo sozinho. E eu quero dizer para você, deixa Jesus entrar na sua vida. Um texto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, mudou, é outra pessoa, é uma nova espécie, é uma nova criatura. Então eu quero dizer para você, talvez o que está faltando para você, meu irmão que está aqui, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, a primeira mudança, a primeira coisa que você tem que fazer, antes, todas essas coisas que eu citei, às vezes são boas, né? Eu busco recurso, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra, eu converso com um amigo, eu faço curso disso, de finanças, de casamento, tudo isso é bom e é válido, mas Jesus precisa ser o Senhor. Ele é a real, verdadeira, principal e melhor mudança, é quando você deixa Ele entrar na sua vida e passar a governar a sua vida, e aí você vai ver a mudança acontecer, porque nele, queridos, nele, através dele, com o que ele faz, com os recursos que ele nos dá, ele pode mudar o seu casamento, pode mudar as suas finanças, pode mudar a vida dos seus filhos, pode mudar tudo. Jesus pode fazer isso. Então não fique aí tentando sozinho, não fique tentando só nas suas forças. A melhor e maior mudança, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é uma nova espécie, é uma nova pessoa. Ele muda as nossas vidas. Pastor, eu por causa do meu jeito, eu sou muito irado, eu sou muito ansioso, eu sou muito irritado, por causa disso eu já perdi casamento, já perdi família, já perdi emprego por causa do meu jeito. Jesus pode mudar o seu jeito. Jesus pode fazer você ser uma pessoa mais mansa. Jesus pode fazer você vencer essa ansiedade, esse pânico, esse medo. Jesus pode te fazer ser uma pessoa mais calma. Eu não sei, eu já perdi tantos negócios, eu não tenho cabeça. Jesus pode te ensinar como administrar o seu negócio.
Jesus pode te dar sabedoria para administrar as suas finanças. Jesus pode abrir portas aonde não há porta. Jesus pode levantar pessoas que vão te ajudar. Jesus pode. Então Ele é a principal mudança. Amém, queridos? Amém. A melhor e maior mudança que pode acontecer nas nossas vidas é Jesus. Foi o que aconteceu com Zaqueu. A hora que Jesus, Zaqueu, desce, me convém ficar na sua casa hoje. O que aconteceu? Zaqueu, que era odiado pelo povo, ladrão, roubador, o que aconteceu? Da boca de Zaqueu: ó Jesus, o negócio é o seguinte, se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mudança. Se eu extorquir alguém, eu vou devolver. Se eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Mudança. O cara era ladrão, bandido, vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Vou devolver 4 vezes mais. Né? Mudança. Houve mudança. E Jesus fala isso. Ó, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Ou seja, eu vi fé. Filho de Abraão são os filhos da fé. Eu vi fé na vida desse homem, e a fé desse homem na minha pessoa, em Cristo, na palavra, mudou, transformou. E Jesus fala: hoje entrou a salvação nessa casa. Hoje entrou a salvação nessa casa. Amém? Em terceiro e último lugar, queridos, sobre mudança de vida. Aqui eu quero voltar para o texto, eu não esqueci o texto principal não. Tiago, capítulo 1, verso 19. E está bem claro, está bem mastigado, na verdade, aqui, né? Para que a mudança ocorra na minha vida. Terceiro lugar, ouvir e colocar em prática a palavra nas nossas vidas. Queridos, eu falei que a melhor e maior mudança é receber Jesus como Senhor e Salvador. Só que receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e aqui muitos crentes eu acho que acaba se equivocando e acaba não vivendo o que Deus tem, porque não entende isso. Receber Jesus como Senhor e Salvador é a porta de entrada. Eu sou a porta, Jesus diz. Mas receber Ele, eu me converti. Hoje recebi Jesus como meu Senhor, recebi Jesus como meu Salvador, glória a Deus, e ali começa a mudança, é a porta de entrada, para uma real mudança de vida. Porém, queridos, agora existe um caminho, para a gente trilhar, se a gente quiser realmente desfrutar de grandes mudanças. Aceitar Jesus é a porta de entrada, recebê-lo como Senhor e Salvador, ali já começa. Eu sei, acredito que vocês já ouviram inúmeros testemunhos, pessoas que se converteram e naquele momento foram curadas, foram transformadas, já se posicionaram de tal maneira, tomaram algumas posturas radicais, houve uma mudança radical, glória a Deus. Mas tem coisas que é um processo que vai acontecendo nas nossas vidas, para que a real mudança que Deus quer que aconteça, venha acontecer. E esse processo, queridos, esse processo nas nossas vidas, esse caminho, se trata de uma coisa: ouvir e praticar. Para que a mudança ocorra de verdade, a gente precisa ouvir e praticar. E aqui eu quero falar primeiro sobre ouvir, queridos. Quando a gente fala de ouvir a palavra de Deus, a gente não está falando simplesmente de escutar a palavra, né? Pois tem muitas pessoas que têm escutado a palavra de Deus, muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão escutando a palavra como vocês estão escutando agora, e não tem mudado nada na sua vida. Casamento não muda, finanças não mudam, os filhos não mudam, profissional não muda, tem muita gente que está escutando a palavra e nada tem mudado na sua vida. Nada. Então, quando a gente fala de ouvir, a gente não está falando só de sentar aí, escutar uma boa palavra. Que palavra legal, boa. Isso não vai mudar a sua vida. Amém, amados? Quando a gente fala de ouvir, queridos, olha o que diz em Tiago 1,19, aí no texto que a gente abriu. Meus amados irmãos, tenham isso em mente.
sejam todos prontos para ouvir. Quando a gente fala de ouvir, nós estamos falando de prontidão. Eu sento aí e eu estou preparado, eu estou pronto, eu estou preparado, com o meu coração preparado para ouvir o que vai emanar agora. Eu vou me preparar, eu vou sentar aí e eu vou ouvir o que Deus vai falar através da vida do meu pastor, através da vida do pregador. Às vezes ele não fala muito bem, às vezes ele não tem uma boa homilética, hermenêutica, exegese, eu não sei, mas eu sei que Deus é poderoso para usar essa pessoa simples, usar a boca dele para falar comigo. Por isso eu vou sentar agora, eu não vou deixar que nada e ninguém me distraia, e eu vou me preparar para ouvir o que é que Deus quer falar comigo. É como se todo mundo sumisse, agora sou eu e Deus. Deus vai usar a vida daquele homem, daquela mulher, vai falar comigo. Senhor, fala comigo. Eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu preparo o meu coração para que Deus fale comigo. E às vezes, dentro de tudo que o pastor falou aqui, uma coisa, Deus pega aquele trecho, aquele verso, aquela palavra, aquela exortação, e Deus fala com você. Mas para quem? Sejam todos prontos para ouvir. Se prepara. Sabe, queridos, é triste. Eu falo a gente como ensinador da palavra, o pastor. Às vezes quando a gente entra na igreja, você vê que às vezes o pastor é chato em chamar atenção. Não é por mim, é por vocês. Ou só por mim, porque às vezes as pessoas estão sentadas, mas está inquieta, está olhando para baixo, está olhando para cima, está conversando com a criança, sai para beber água, sai para ir no banheiro, faz tanta coisa. Queridos, esse é um momento tão importante. Senta, prepara o coração e se ouve, e deixa, nada e ninguém vai roubar o que Deus tem para falar comigo hoje. Prepara, seja pronto para ouvir. Sabe por quê? Mudança de vida, nós estamos falando de mudança de vida. E se você quer uma mudança de vida, começa com desejar ardentemente. Segundo, eu preciso ouvir. E para ouvir, eu preciso me preparar para ouvir. Me preparar. Amém, amados? Em nome de Jesus. Ouvir a palavra como Deus quer, se trata de aplicarmos o nosso coração humildemente naquilo que estamos ouvindo. Estamos dispostos a ouvir, acolhemos a palavra em nosso coração e não deixar que nada e ninguém roube esta palavra. Eu quero ver alguns textos com vocês. Tiago 1:21, aí mesmo no texto, 1:21. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Então você precisa aceitar com humildade a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceite a palavra, humildemente receba, acolha a palavra no seu coração, porque ela é poderosa para salvá-los. Ou seja, se você receber, acolher, sabe, no coração, ela é poderosa para causar mudança na sua vida. Um outro texto, Isaías 1:19, se vocês estiverem dispostos a ouvir e a obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas mais uma vez, para a mudança ocorrer, precisa haver disposição. Por quê? Você pode estar sentado aí, mas você não está disposto a ouvir. E se você não está disposto a ouvir, essa palavra não vai fazer efeito nenhum na sua vida, não vai mudar nada. Às vezes pode ter sido a palavra-chave para mudar a sua vida, mas você sentou aí, sem disposição para ouvir. A palavra veio, não mudou nada, porque se vocês estiverem dispostos a ouvir, e depois obedecer, colocar em prática, vocês vão viver o melhor dessa terra. Amém, queridos? Mas precisa haver essa disposição. Apocalipse 3:11 é aquele texto que diz: vem em breve, guarde o que você tem, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Retenha, guarde
a palavra da fé, guarda isso, porque se você não guardar, se você não reter, você pode ser roubado, e não viver o que Deus tem preparado para a sua vida, e não experimentar de mudanças. Salmo 119, 11, vamos lá, Salmo 119, 11, que diz lá? Texto bem conhecido, dá para colocar aí? Salmo 119, 11. Senão vou abrir aqui. Foi? Ajuda? Deixa eu ler aqui então. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardei, eu guardo, eu estou disposto, eu ouço com atenção, eu entendo o que me foi dito, eu retenho a palavra e eu dou fruto com perseverança. A mudança vai ocorrer na minha vida, a mudança vai ocorrer no meu casamento, a mudança vai ocorrer na minha vida financeira, a mudança vai acontecer na vida dos meus filhos, a mudança vai acontecer na minha vida profissional, porque eu peguei a palavra, eu ouvi com prontidão, eu apliquei meu coração, eu guardei no coração, e vem outros sons, outras vozes, mas eu não permito que nada e ninguém roube, está guardada, está lá no fundo, eu guardo, eu medito nela dia e noite, porque vai chegar o tempo que ela vai dar fruto. Guardei no coração, para eu não pecar contra ti, para eu não duvidar, porque sem fé é impossível agradar a Deus, até que a mudança que eu tanto almejo, necessito e preciso, ocorra na minha vida. Amém? E eu quero encerrar, queridos, eu quero encerrar com o texto de Lucas 8, abre lá em Lucas 8, Lucas 8, aquela parábola do semeador. O verso 4 e o verso 5. Lucas 8, olha o que diz aí, a parábola do semeador diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Agora vai para o versículo 11 e o versículo 12, do mesmo capítulo, Lucas 8, verso 11 e verso 12. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do coração. Não dá para a gente entrar em todo o texto, mas quando você vai ler todo o contexto, você vai ver que são pessoas que não aplicaram o coração no que ouviram, e vem Satanás, que é o símbolo das aves, e tira aquilo que foi semeado. Satanás vem e tira do coração, para que elas não creiam, para que elas não sejam salvas, para que elas não sejam curadas, para que elas não experimentem a mudança que Deus tem para elas. Mas por quê? Não aplicou o coração. É interessante que eu estava meditando, e aqui no versículo 4, verso 5, fala que elas foram pisadas. Sementes foram lançadas e foram pisadas. Sabe o que significa isso? De pisar? É algo que foi lançado, você viu ali, pisou, é ser desprezado. Foram desprezadas. Às vezes é você ouvir a palavra, não aplica o coração, aquilo que você está ouvindo, você desprezar. E quando você despreza aquilo, o inimigo vem, rouba, e não surte efeito nenhum, não muda em nada a sua vida. Por quê? Porque aquela palavra foi desprezada. Lembra do pérolas aos porcos? Não dê pérolas aos porcos, para aqueles que não dão o devido valor, porque eles não vão entender, aquilo é tão valoroso, mas eles não entendem, eles vão
vai ser pisado por eles. Estão desprezando, por quê? Porque não valorizam. E se você não valoriza, o inimigo vem, o inimigo rouba, aquilo não fica no coração e não tem mudança nenhuma. Amém, queridos? Eu quero encerrar com vocês. Praticar. Já vimos que ouvir a palavra é extremamente importante para ocorrer mudanças em nossas vidas. Porém, somente ouvir e entender não vai causar as devidas mudanças. Apesar de ouvir, aplicar o coração ser importante, só ouvir e aplicar o coração não vai mudar. Mas é necessário um outro passo, que é colocar em prática o que a gente ouviu. De acordo com o texto, queridos, que a gente ouviu, se a gente ouviu, quando ouvimos a palavra, mas não colocamos em prática, o texto diz lá de Tiago, aquele que ouve e não pratica, engana-se a si mesmo. Quando a gente ouve e não pratica, a gente está se enganando, e a gente acaba se esquecendo daquilo que a gente ouviu. Nós esquecemos das verdades que nos foram reveladas através da palavra. Lembra no texto? É como um homem que viu a sua face no espelho, ele contempla a sua imagem, mas ele sai e logo esquece aquilo que viu. Sabe o que é isso? A pessoa ouve, mas a pessoa que ouve e não pratica, logo ele esquece. Logo ele esquece. É roubado aquilo do seu coração. E por isso não há mudanças. Amém, queridos? Por isso que a gente precisa estar constantemente olhando para a palavra, que é o espelho. Porque a palavra, você constantemente olhando, meditando, declarando, a palavra diz quem é você. A palavra diz o que você pode. A palavra diz o que você tem. A palavra diz quem você é em Cristo. Agora, se você não está olhando para a palavra constantemente, e aí por isso que muitas vezes a gente apanha do inimigo. A gente vive aí, muitas vezes de maneira miserável, porque a gente não está indo para a palavra. Só que a gente precisa ouvir e colocar em prática, porque se não colocar em prática, logo a gente esquece. É igual, queridos, quando a gente vai para uma conferência, é muito bom ir para conferências, e às vezes a gente vai para conferências que a gente ouve palavras tremendas, maravilhosas, você sai de lá cheio, mas sabe o que acontece muitas vezes? O que a gente ouviu lá nos empolgou, nos motivou, chega aqui, a gente não põe em prática o que a gente ouviu, e às vezes aquilo acaba caindo no esquecimento, e se cai no esquecimento, não muda nada, e aí a gente vai de conferência em conferência, de culto em culto, de palavra em palavra, e não entende porque as coisas não têm mudado. É simples, queridos, é ouvir e colocar em prática o que você tem ouvido. Porque se a gente não praticar, a gente pode até aplicar o coração, apliquei meu coração, entendi, ouvi com bom coração, mas não pode parar aí. Eu preciso colocar em prática o que eu ouvi, dia após dia, e isso vai causar a devida mudança na minha vida. Amém? Para concluir, eu quero dizer, quem aplica o coração para ouvir a palavra, coloca em prática e persevera em praticar, independente das circunstâncias que o cercam, vai experimentar de grandes mudanças na sua vida, vai experimentar de liberdade, porque o texto diz, aquele que persevera vai experimentar de liberdade. Tem muitas pessoas crentes que estão presas, cativas, precisam de libertação, crente, porque não persevera na prática, em ouvir e praticar, mas diz que quem persevera, vai experimentar de liberdade na sua vida, amém? Grandes mudanças, e no final do texto, versículo 25 diz, e será feliz em tudo que fizer, amém? Fica de pé. Glória a Deus. Deixa eu encerrar lendo esse texto para vocês. Novamente.
quero que você preste atenção. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém? Pai, eu agradeço ao Senhor por esta palavra, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que como igreja, o Senhor nos ajude a ter sempre um coração aberto, disposto, disponível para ouvir com prontidão o que o Senhor fala conosco, mas não só isso, para colocar em prática o que nós temos ouvido, pois a Tua palavra que é fiel e verdadeira, diz que se nós fizermos assim, nós vamos comer o melhor dessa terra, nós vamos ser felizes, mudanças vão acontecer nas nossas vidas, nós vamos experimentar de liberdade, de libertação, em nome de Jesus. Assim eu oro para que essa palavra seja uma palavra que permaneça no coração dos meus irmãos, e que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao nosso Senhor, queridos? Glória a Deus. Estenda assim as suas mãos. Quero só lembrar mais uma vez, toda a liderança, todos que trabalham em ministério, não vão embora antes de ter um momento com o pastor, tá bom? Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça, que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoe em nome de Jesus, amém e amém. Dá um abraço no seu irmão, declara uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus.